A pergunta que tem que ser feita ao longo desse vídeo, que tem que ficar na sua cabeça é: o que você faz quando a Constituição falhou, o Estado falhou, a lei falhou e não tem o que você fazer? Porque agora a Lava Jato está basicamente melada por um conluio de ações entre STF, Michel Temer e outras coisas a serem explicadas no vídeo, ao ponto em que não tem realmente muita saída e pelo jeito vai ficar por isso aqui. O que aconteceu? Bom, vamos por ordem cronológica aqui um pouquinho, ok? Umas semanas atrás, Michel Temer trocou o comando da Polícia Federal e daí também acabou trocando todo o comando superior. Eles dizem que não vai prejudicar nada, mas honestamente, quem liga, né? Claro que vai. Quem que vai levar a sério o que os caras estão falando? Ah, a gente tá aqui trocando a Polícia Federal que tá investigando a gente, mas não é... Ah, vai te catar, né? Não dá nem pra levar a sério. E, especialmente nas últimas horas, basicamente, o STF entrou em ação com uma série de canetadas para todo lado, especialmente do Gilmar Mendes. A primeira, importante, é atendendo um pedido do requerente, um ilustríssimo player justo, muito importante na história jurídica brasileira, que é o Partido dos Trabalhadores, e atendendo um requerimento deles, cancelou condução coercitiva, que é uma dos pilares fundamentais da investigação da Lava Jato. Ele também está querendo revisar algumas prisões preventivas. Mas revisar aqui prisão preventiva, como por exemplo assim do Eduardo Cunha, o Gedel Vieira Lima, ou Rocha Loures, que é o cara da mala de R$500 mil que estava levando lá pro Michel Temer, que ele disse que não era pro Michel Temer, e que o Michel Temer disse que não tem nada a ver, mas... enfim... Tá bom, não, vamos rever isso, tá bom, ok... Que mais? STF também decidiu que os membros do PMDB investigados no âmbito da Lava Jato não serão no tribunal do Sérgio Moro. Não vai fatiar e manda para o Distrito Federal para tirar da mão do Moro, então proteger toda a galera. Agora será sumariamente engavetado lá com os 245 processos que o Renan Calheiros tem no STF também, que... honestamente. Por quê? Porque acontece é que muita gente vai perder foro privilegiado no que vem, especialmente Michel Temer, então tem que salvar, tirar do Moro e jogar lá pra algum cone pra morrer na gaveta o processo eternamente. E vale lembrar, Gilmar Mendes, aquele cara que teve uma matéria aí esse fim de semana, uma matéria linda, sobre como uma das empresas dele recebeu patrocínios de uns eventos assim da JBS, que ele está julgando, ou seja, ele deveria ser no mínimo suspeito. Mas, bom, pelo jeito não, e pelo jeito não é bem isso, ele tá dizendo que não é, não sei, vai as investigações, mas enfim, o fato é, isso aqui te torna no mínimo suspeito, cara, se retira e vai jogar outra coisa, sei lá, não tem o que fazer no STF, aí não é possível. Mas, enfim. E além disso, pra fechar a coisa com chave de bosta, Gilmar Mendes também recentemente soltou a Adriana Anselmo, a esposa do Sérgio Cabral, também parou uma investigação aqui contra o Beto Richa no Paraná, que é por um escândalo de corrupção, e também parou uma investigação que podia acabar enquadrando um senador do PSDB lá por R$10 milhões de propina. Então, assim, é bastante coisa. É bastante coisa. Vários ataques duros contra a Lava Jato e ainda pode ter alguma revisão da prisão em segunda instância, que é o seguinte. Antes, para você ser preso, você tinha que se condenar em primeira instância, segunda instância, STF, lá, esgotar todas as apelações possíveis, aí você ia pra cadeia. Resultado, ninguém vai pra cadeia. Mudou-se, o julgamento teve uma mudança de mudança de entendimento da STF, que depois da segunda instância você pode ir preso sim e vai pra cadeia. Pode ser revisto isso, podem ser revistas várias outras coisas, etc. O STF realmente saiu da casinha. É desespero? Eu acho que é, porque não tinha mais o que fazer. Aí teve que ser na canetada mesmo. Vou proibir, né? Cancela tudo aqui, não pode fazer isso, não pode fazer isso aqui vai ser investigado pra lá, acabou a operação, pronto. Não que não tenha feito nada. A operação foi legal, pelo menos o PT se estrupiou, um monte de gente aí, um monte de gente foi exposta, isso é muito bom, mas... agora estão vindo os ataques realmente pesados que são capazes de realmente parar a Lava Jato. Aí você fala, bom, mas aí se o Gilmar Mendes está se excedendo, ou se outros ministros da STF estão se excedendo, pode ser empichados. Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Não dá nem para levar a sério. Mas vai ter eleições ano que vem. Naquela urna, né? Que não tem como auditar. E que recentemente viram que tem vários problemas. E... ainda assim, os mesmos ministros da STF vão continuar parando as investigações, e mesmo que seja eleito um presidente que não tem a ver com os caras, que eu duvido, vai continuar tendo operação de um jeito ou de outro, a estrutura política continua a mesma e segue o jogo. Então, o que é o caso que nós temos aqui? Bom, a estrutura institucional falhou. Teve uma operação grande? Teve, inclusive por isso que a Lava Jato é um ponto fora da curva, quer dizer, vão conseguir prender o Lula. A não ser que se revogue a prisão em segunda instância, mas enfim. Ou depois deixem o Lula concorrer. Pode acontecer ainda, o STF tem esse poder. Mas a Lava Jato é um ponto fora da curva. O fato é que essa divergência já está
sendo martelada de volta. E o que está se configurando é que, bom, e os caras que têm foro privilegiado agora, bom, vão conseguir se reeleger, porque eles conseguiram fundar um partidário lá, bilhões de reais, para conseguir se reeleger. E pelo jeito vão continuar lá. Então, assim, a gente pode fazer eleições para conseguir dar uma segurada nos caras, conseguir uns caras lá e tudo mais, tudo bem, mas sejamos sinceros, o que acontece? O guardião da Constituição, a STF, falhou, sejamos honestos, falhou. Você está protegido? A lei foi feita valer ou, aliás, o seu bem-estar foi resguardado? Isso aqui é a justiça? Por favor, proteção gigantesca. E os freios todos, né? Porque você tem a democracia, a república, um sistema de pesos e contrapesos. Falhou. Os pesos e contrapesos falharam, eles não conseguiram impedir um ao outro. Rolou um esquema de crime em massa, que está continuando, talvez, provavelmente vai ser reinstalado, a gente sabe. E não vai dar nada. Grande parte dos responsáveis nunca vai ser preso. Parte do PT vai se ferrar, parte do PT vai se ferrar aí e tal. Pelo jeito é isso. A galera do PMDB agora escapando do Moro meio que mata o troço inteiro. E outros partidos que também estavam envolvidos, como por exemplo o PSDB, vão pelo jeito ficar na protegida aí e tudo bem. Isso é uma falha constitucional, isso é uma falha de estrutura institucional. Falhou. A estrutura que é feita o governo federal brasileiro deu errado. Não só nesse sentido, a gente pode ver jurídico e político, mas também econômico. A gente pode ver que deu errado. E aí o que acontece? O que acontece é que a Constituição deu errado. Existe veículo para mudar isso, para tentar... Então, bom, e agora? E agora o que a gente faz? Paga imposto, cala a boca. Então, assim, fica a minha pergunta pra galera que defende, assim, Estado é um mal necessário. Não, a gente tem que ter o Estado para um mal necessário. Eu não preciso disso. Honestamente, eu não preciso disso aqui. É possível fazer melhor. Honestamente, iniciativa privada conseguiria fazer uma coisa muito melhor que isso, sejamos honestos. Isso aqui falhou, isso aqui não deu certo, achar que isso aqui vai dar certo é uma utopia e não tem mecanismo para consertar. Todas as chaves de poder estão detidas no Estado. Então o que acontece? O único argumento de saída que você teria para isso é falar, olha, a população pode se rebelar contra o Estado. Bom, em que condições? Em que condições que o Estado falhou em fornecer aquilo que ele promete. Quebra de contrato, o povo pode se rebelar. Porque se você falar que não pode, então você vai ter que falar que vai ter que ficar quieto. Para argumentar algum tipo de coisa fora disso, você vai ter que falar, não, o povo tem um direito de se rebelar contra o Estado. De não aceitar isso. De falar, vamos fazer outra coisa, a gente vai embora, a gente vai fazer uma... Tá. Só que aí você vai ter que dizer que existem direitos fora do Estado. Muita gente não concorda com isso. Eu concordo, claro. Base inteira de toda a ética libertária. Mas muita gente não concorda com isso. Você vai ter que dizer, não, existem direitos que as pessoas têm apesar do Estado. Que o Estado pode, mesmo que o Estado resguarde, deixe de resguardar o quebra, ele está errado. Então existem direitos naturais que as pessoas têm simplesmente pelo fato que elas existem. E elas podem invocar esses direitos, como por exemplo o direito de revolta, que pode parecer um nome um pouco exótico, mas a Declaração de Independência Americana é uma invocação do direito natural de revolta contra um Estado. Você vai ter que dizer que esse direito de revolta existe, que outros direitos naturais existem, e que o Estado tem que servir os indivíduos. Então, na verdade, o único jeito de sair dessa armadilha, o único jeito de sair da melação da Lava Jato, de sair de toda essa armadilha institucional, de sair dessa organização criminosa que se instalou, é você argumentar que você tem o direito de demitir o seu Estado, demitir o seu governo. Que o governo deve servir você e não você deve servir o governo. Muita gente fala que isso é utopia anarcocapitalista. Bom, é uma proposta anarcocapitalista, sim. É uma proposta que você tem o direito de demitir o seu governo. Agora, honestamente... Querer defender o contrário tá ficando difícil. Não tem como sequer argumentar. Essa estrutura institucional falhou e não tem como ver como ela possivelmente poderia funcionar. Então, no mínimo, bota as pessoas para pensar um pouquinho. Então, se você quer ter algumas ideias diferentes, se você reconhece que esse sistema estatal falhou, que esse sistema constitucional falhou e não tem como funcionar, e você precisa de umas novas ideias, umas ideias radicais, piada de tiozão. Tem algumas recomendações de leitura para você lá na descrição sobre justiça sem Estado, sobre jurisprudência sem Estado, sobre uma sociedade sem Estado. Porque o Brasil é uma das várias provas ao longo da história da humanidade que o Estado não pode possivelmente funcionar para os seus indivíduos, para os seus cidadãos, porque não é esse o intuito. Não tem como isso atender os indivíduos, não tem como isso funcionar, não tem como um monopólio coercitivo de justiça levar à justiça, porque ele começa com um crime. E ele vai levar a isso aqui necessariamente. Quer dizer, a estrutura do Estado sendo usada para proteger organizações criminosas cuja função é roubar você.
Como eu falei, recomendações de leitura estão na descrição. E só pra terminar, desculpa que eu faço esse tipo de vídeo rindo. Eu sei que eu tô rindo, assim, no meio desse vídeo. Porque, assim, algumas pessoas falam, isso aí é arrogante, prepotente. Mas, gente, entenda uma coisa. É a única alternativa que eu tenho. Porque, fora isso, o que eu poderia fazer é gritar de raiva com a câmera por 10 minutos. É o clássico rir pra não berrar de raiva. Então, eu acho engraçado isso, porque eu fico pensando assim, nossa, que engraçado que isso tá acontecendo. Porque, de resto, é ficar puto ou ficar depressivo. Então, pelo menos você dá risada. É o que eu faço pra viver em paz com isso, porque eu não quero ficar estressado o tempo todo com o Estado, porque já basta o fato que ele estraga minha vida, vai estragar agora meu psicológico. Não, né? Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.